Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar a segunda parte do Teorema Fundamental do Cálculo. Esse teorema, essa parte é o que a gente usa para fazer as contas, que é muito importante. E basicamente uma aula que vai ser rapidamente teórica, curta, pequenas, bem pequenininhas demonstrações só para entender a ideia, qual é a conexão com o outro Teorema Fundamental do Cálculo que a gente falou na aula anterior a essa. E depois vamos fazer um exemplo. Então, vamos começar a aula. Primeira situação que a gente tem que falar é definir o que seria uma primitiva. Por exemplo, seja f de AB por GA contínua, dizemos que uma fzão ou gzão de AB por GA é primitiva de f se a derivada de fzão é o meu fzinho. Ou seja, nada mais é que a antiderivada, é sinônimo isso. Caso pergunte, aí no bordo, professor, a função usa limites laterais, mas não importa isso aqui. O que importa é, quando a gente olha a expressão da fzãozinha, é exatamente o meu fzinho. E o teorema, vamos dizer, chave para as coisas funcionarem do jeito que a gente gostaria, é o seguinte, se fzão e gzão são primitivas de f, então existe um c pertencente aos GAs, tal que f de x é igual a g de x mais c. Então, só para vocês lembrarem a situação, é o seguinte, suponha que meu objeto, eu tenho dois objetos com velocidade f. Uma está sendo a descrição do movimento, seja por fzão, e outra por gzão. E eu estou supondo que andam sempre com a mesma velocidade. Então, olha, a distância entre eles nunca vai mudar. Essa distância entre eles é o que a gente está chamando de c aqui. Caso alguém goste de pensar em alguma prova rapidinho, a ideia é considerar uma função auxiliar. O que nós temos é que a galinha de x é a função constante zero, porque f', porque fzão' é igual a gzão', que é igual ao meu fzinho. O que implica aqui que se uma função, ou seja, se uma partícula está com velocidade zero, é porque ela está parada. Então ela está em um ponto que a gente vai chamar de c. Se a gzão de x é igual a c, é porque fzão de x é igual a gzão de x mais c. É basicamente essa a ideia. Mas por que eu estou falando disso? Porque é o teorema fundamental do cálculo, vamos dizer parte 2, ou que a gente usa para fazer conta. Então agora vamos trabalhar com f contínua. E gzão, vamos supor que é primitiva de f. Então, integral de AB de f de x dx é igual a gzão de b menos gzão de a. Então, só para vocês terem uma ideia da situação, primeiro, gzão primitiva existe? Primeiro que existe. Por quê? Se eu pegar fzão de x igual a integral de a até x, aqui eu não gosto de usar o x na mesma letra aqui, dt, isso aqui, teorema fundamental do cálculo da aula anterior, diz que fzão é primitiva de f. E o que nós estamos querendo fazer é, se eu calcular o f de b, é o que me interessa aqui, é a integral de a até b de f de x dx. Só que eu vou ser um pouquinho esperto. Eu vou chamar de f de b menos f de a. Por que f de b menos f de a? Porque a integral de a até a é zero. Só pensar na região da área. Então, eu não andei nada, então isso aqui é zero. F de a é igual a zero. Mas por que eu estou falando disso? Olha, se g é primitiva da f, se g também é primitiva, então f é igual a g mais c, que foi provado na parte anterior. Então isso aqui é igual a g de b mais c, tá? O f de b é igual a g de b mais c, menos g de a mais c. E isso aqui é exatamente g de b menos g de a. E quem é isso? Só para lembrar, isso aqui é igual a essa integral aqui. É só essa ideia. É só fazer a diferença, mas ela está totalmente conectada aqui. A existência de uma primitiva, mais uma observação que as primitivas diferem por uma constante, nós temos esse teorema fundamental aqui. E por que isso aqui é importante para fazer conta? Então, olha só um exemplo. Vamos calcular a integral de 1 até 3 de x ao quadrado dx, para a gente esquentar. Poxa, a pergunta é, qual é a função cuja derivada é x ao quadrado? Se você pensar um pouquinho, x ao quadrado é polinômio,
Provavelmente tem que ser polinômio. Se tem que ser polinômio, você começa a pensar nas fórmulas de derivada. Nossa, como que eu queria que fosse x ao cubo aqui? Que é a única hora que aparece a derivada ser x ao quadrado. Só que a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Não tem problema. A gente divide por 3 e corta tudo. Então, olha só. G de x é primitiva de x ao quadrado. O que está dizendo? Teorema fundamental do cálculo. Pelo teorema fundamental do cálculo, isso aqui é a única hora que eu vou escrever sim uma única vez, depois vou falar como que é bom escrever. Diz o seguinte, a integral de 1 até 3 de x ao quadrado dx é igual a g de 3 menos g de 1, que é igual a, olha, 3 ao cubo sobre 3 menos 1 ao cubo sobre 3. Fazendo essa continha, 27, 3 ao cubo 27, menos 1, 26, 26 terços. Um jeito de escrever isso, como escrever? Deixa eu botar outra cor aqui. Como escrever? Isso aqui vai ficar melhor com a primitivização. Que vai ser, a ideia vai ser o seguinte. A integral de 1 até 3 de x ao quadrado dx vai ser igual a x ao cubo sobre 3, em que a gente faz x igual a 3, x igual a 1. Essa vai ser uma anotação, é a maneira que a gente normalmente escreve. Substitui o x por 3, 27 terços, menos substitui o x por 1, ou seja, o de cima menos o de baixo, vamos dizer assim. Menos 1 terço, que é igual a 26 terços. Mas o que eu quero dizer é, fica mais simples para calcular isso. Agora virou um problema de antiderivação. E é isso que eu queria falar para vocês.